Irmãos, o que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo, a mensagem que o Eterno colocou em meu coração, é algo simples, mas complexo ao mesmo tempo. Então, antes de ouvir esta mensagem, procure aqui no meu canal do YouTube, aonde eu falo que nós estamos dentro de um cubo. E também eu recomendo aos irmãos o vídeo da onde eu falo de Saturno, a prisão de Satanás, a possível prisão de Satanás. Porque nós sabemos, irmãos, que Satanás ele está nas regiões celestes, ou seja, ele está acima do domo de gelo, do domo elétrico que protege o domo de gelo. Mas ele está abaixo do domo de quartzo, porque a água ela forma o formato do recipiente. E o recipiente é um cubo, e dentro deste cubo está a terra plana e estacionária, protegida por um domo. Então, irmãos, eu recomendo a vocês, antes de ouvir essa mensagem, esses 2 vídeos. Nós estamos dentro do cubo e Saturno, a possível prisão de Satanás, para que os irmãos possam compreender melhor a mensagem que eu trago hoje, porque esta mensagem não se trata de leite, mas de alimento sólido. Irmãos, antes do nosso nascimento, eu vou tentar explicar de uma maneira simples, da maneira mais simples possível, porque eu quero que os irmãos compreendam essa mensagem. E vou tentar aqui também resumir o que daria horas de vídeo, de gravação. Antes do nosso nascimento, nós já existíamos. Nós éramos anjos celestiais do Eterno. Anjo é um ser espiritual, é um ser divino que veio do que é divino. Por isso Jesus, quando estava ali falando com os judeus, ele disse: vós sois deuses. Ali o Senhor não estava falando de deuses pagãos, mas ele estava revelando a nós que somos seres espirituais, somos seres divinos, pois viemos do divino, que é o nosso Pai. Nós viemos do nosso Pai Celestial. É por meio dele que nós existimos. Ele é a fonte de toda vida. E Jesus é o próprio Pai. Por isso ele diz: eu sou a vida eterna. Ele é a fonte de toda existência, de toda vida. Por isso que eu disse, irmãos, que o que vocês vão aprender aqui hoje não se trata de leite, mas de alimento sólido. Então, ore ao Espírito Santo para que vocês possam compreender a mensagem que o Eterno colocou em meu coração. Pois eu creio que é o Pai falando conosco. Porque tudo que eu repasso para vocês é o que eu estou aprendendo também do que o Pai me concede. Porque o que o Pai me concede é o que eu dou a vocês. E Enoque capítulo 43, a partir do versículo 1, diz assim: segredos astronômicos. Lembrando que aqui não está se referindo a cabala ou astrologia, mas a astronomia bíblica, do que veio do Eterno. As igrejas não gostam de falar de astronomia, falar do mundo espiritual, porque muitos lobos entendem que isso pode assustar as ovelhas. E os lobos famintos, gulosos, não querem perder suas inocentes ovelhas. Mas continuando, capítulo 43 do livro de Enoque, o livro que deveria estar na Bíblia, fazer parte do cânon bíblico, mas o Eterno preservou, guardou este livro por mais de 2000 anos, e ele foi encontrado nas cavernas de Quirã. Eu vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu. Preste atenção, você que está me ouvindo, você é uma estrela, você é um anjo. Se você não quiser acreditar nisso,
pelo menos eu estou fazendo a minha parte, te repassando a verdade. Pode rir, pode zombar, mas lembre-se que naquele dia, quando o Senhor retornar, a palavra do Eterno fala: ai dos zombadores, ai daqueles que riem e zombam de tudo. Porque naquele dia, quando essas pessoas entenderem a verdade, ali elas vão chorar e ranger os dentes, porque será tarde demais. O tempo está se esgotando, está se acabando. Você precisa tomar uma decisão. Ou você crê na palavra de Deus e serve ao Senhor, porque crer no Senhor Jesus é se submeter a Ele. Não podemos transformar a graça em libertinagem. Se aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, devemos ter Jesus como Senhor e Salvador, e não apenas desejá-lo como Salvador, mas desprezá-lo como Senhor. Senhor é para ser obedecido, e Paulo diz que ele é escravo do Messias. Por isso, irmãos, obedecemos. Vamos obedecer a palavra do Eterno, a palavra do Mashiach, do Messias. Continuando, eu vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu. Então eu percebi como ele, o Criador, o Salvador dos homens, chamava a todas pelo seu nome e como elas o escutavam. O Eterno te conhece muito melhor do que você imagina, porque antes de você nascer aqui, você já existia, você era um anjo do Eterno. Você se alegrava na presença do seu Criador. É por isso que hoje, estando em carne e sangue, compartilhando dessa experiência, participando deste teste, você sente um vazio, você sente falta de algo, porque hoje você não está mais pessoalmente com o seu Pai. E as estrelas do céu, então eu percebi como ele chamava a todas pelo seu nome, como elas o escutavam. Então eu vi como elas foram pesadas com a balança justa, os seus atos, segundo a intensidade da sua luz. Quanto mais amor e justiça você é, mais a sua luz brilha. E a palavra do Eterno fala que a luz dos ímpios se apagará, porque os ímpios viverão nas densas trevas. Pratique o bem, pratique o amor, pratique a justiça, para que a sua luz brilhe e que você não venha viver nas densas trevas. Vi também a profundidade dos seus espaços e o dia do seu aparecimento, e como a sua órbita provocava raios, e vi como suas órbitas correspondiam ao número do anjo, e como guardavam fidelidades entre si. Perguntei então ao anjo que ia comigo, que me mostrava os segredos. O que significa elas? Então ele disse-me: o Senhor dos Espíritos mostrou-te o seu significado simbólico. Elas são os nomes daqueles santos que moram na terra e que creem constantemente no nome do Senhor dos Espíritos, ou seja, aquelas estrelas que Enoque estava ali vendo, éramos nós, irmãos. Nós somos 1/3 dos anjos que não se posicionaram na batalha que houve nos céus. Nós somos os mornos, aqueles que foram arrastados pela antiga serpente e pelo grande dragão. Hoje, nós estamos dentro de um cubo. Estamos participando de um teste, de uma provação, e só vamos sair daqui aprovados por meio da cruz do Messias, que é o cubo aberto, é o caminho de volta para casa. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, as Sagradas Escrituras declaram que nós vivemos em um mundo morto. Hebreus 2, versículo 14, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou da mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando a palavra do Eterno fala que o mundo jaz no maligno, a
palavra do Senhor está nos mostrando que estamos vivendo numa dimensão morta, numa dimensão já condenada, que será no tempo certo, no tempo determinado, consumido pelo fogo devorador, pelo fogo destruidor, pelo fogo consumidor do Eterno. Então não desperdice as chances que o Pai está te concedendo para que você possa sair deste cubo. Busque Jesus hoje, se arrependa dos seus pecados, se submeta à palavra de Jesus, obedeça a sua palavra, porque Ele disse: aquele que me ama, obedece a minha palavra. Então, irmãos, nós vivemos em um mundo morto. E, irmãos, eu acredito em duas vindas de Yehoshua, de Jesus. A primeira vinda será uma vinda secreta. Estou falando do arrebatamento. Sim, eu creio no arrebatamento. E vai acontecer exatamente o que está escrito: 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. Eu também acredito na volta final de Jesus, que acontecerá após a grande tribulação, aonde está escrito que todo olho o verá, ou seja, aqueles que foram arrebatados anteriormente voltarão com o Senhor na vinda final do Senhor. E quando isso acontecer, eu quero ler para os irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: a velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real, ainda que invisível aos espectadores. Ou seja, a nossa carne, os olhos da carne, não têm a capacidade de enxergar o mundo espiritual. Somente com a permissão do Pai. Ainda que invisível aos espectadores, no Messias em Deus, Ele é a vida de vocês. Quando o Messias, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Porque quando acontecer o arrebatamento e nós nos unirmos com aqueles que morreram em Jesus, irmãos, nós voltaremos a ter o nosso corpo como no princípio, voltaremos a ser anjos celestiais do Eterno. Por isso a palavra do Senhor fala: quando o Messias, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Quão grande é, irmãos, a verdade revelada a nós sobre a pré-existência. Não fique apegado a nada neste mundo. Esse mundo é uma ilusão. Esse mundo é um mundo morto. Espero que vocês tenham compreendido, irmãos. Fiquem na paz. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou.